Bom dia, meu nome é Melina, eu sou residente de endocrinologia e metabologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e hoje na sexta metabólica nós vamos falar um pouquinho sobre risco cardiovascular no paciente com diabetes, avaliação e manejo clínico. Essa aula inicialmente eu até achei que inicialmente eu não gostei do tema. Mas depois, ao longo que eu fui estudando, vendo a diretriz, eu vi assim, muitas coisas que podem ser melhoradas na nossa condição, né? Até estava conversando com a Jéssica e que eu vou falar um pouquinho na aula. Então, assim, por que é importante avaliar o risco cardiovascular no paciente com diabetes, né? A gente sabe que a doença cardiovascular aterosclerótica, ou seja, doença arterial coronariana, doença cerebrovascular ou da OP, né, ela é a principal causa de mortalidade nesses pacientes. Então, por conta disso, é importante nós, como médicos, como pessoal da MUT, tentar modificar de forma agressiva os fatores de risco na tentativa realmente de diminuir a mortalidade que esses pacientes podem ter. E quais são os fatores que vão determinar o risco cardiovascular dos pacientes com diabetes, né? Primeiro, né, o grau de doença aterosclerótica pré-existente que eles já tinham. Se eles já tiveram eventos cardiovasculares, se eles já têm lesão de órgão-alvo associada ao diabetes, o número e a intensidade dos fatores de risco, que eu vou falar mais adiante, e a duração do diabetes. É importante frisar que a expectativa de vida nos pacientes com diabetes ela é reduzida em 4 a 8 anos por conta desses eventos cardiovasculares. Então, é importante estar atento e fazer a estratificação de risco de forma correta. E como é que a gente vai reduzir a complicação no diabetes, né? A base de tudo é através de modificação de estilo de vida e educação em diabetes. A educação em diabetes é extremamente importante. E os pilares para que isso ocorra, né, é o manejo da glicemia, manejar adequadamente a pressão arterial, fazer o manejo da dislipidemia e tentar, de acordo com a possibilidade de cada paciente, tratar com medicações que vão agir diminuindo o risco cardiovascular e com benefício renal. Então, assim, né, agora a parte que eu acho que pode ficar um pouco confusa, mas eu tentei trazer da forma mais didática possível, que é como a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fala para a gente fazer essa estratificação de risco no paciente com diabetes. Vão ter várias tabelas e ao longo da aula vocês vão conseguir entender. Então, assim, a principal coisa que a gente tem que ter em mente para estratificar o risco do paciente com diabetes é a idade e se esse paciente tem presença de fatores de risco ou não, que eu vou falar mais à frente. A diretriz brasileira, ela diverge da ADA, porque a ADA coloca que a gente pode usar calculadores de risco para estratificar o risco dos pacientes com diabetes, mas a diretriz brasileira, ela coloca que essas calculadoras, elas não são tão confiáveis, digamos assim. Então, eles preferem que a gente faça uso das tabelas e do fluxograma que eu vou mostrar a seguir. Isso em relação ao diabetes tipo 2, né? E quando a gente vai estratificar o paciente, ele vai entrar em 4 categorias de risco, né? Ele vai ser um paciente ou com risco baixo, risco intermediário, alto risco e muito alto risco. Então, assim, aqui é a tabelinha que é a primeira coisa que a gente tem que ver quando vai estratificar o risco do paciente com diabetes pelo SBD é essa tabelinha. Então, assim, paciente baixo risco, ele tem um risco, uma taxa anual de doença cardiovascular menor que 1%, o risco intermediário entre 1% e 2%, o alto risco entre 2% e 3% e o muito alto risco acima de 3%. Então, eu falei, né, que a primeira coisa que a gente vai olhar nesses pacientes é a idade. Os pacientes com DM2, você vai baixo risco, se ele não tiver nenhum, esse EAR é estratificador de alto risco. Peraí, deixa eu colocar. Aqui, estratificador de alto risco e aqui estratificador de muito alto risco. Então, se o paciente ele não tem nenhum estratificador de alto risco e nenhum estratificador de muito alto risco, que eu vou falar mais na frente, e ele for um homem menor que 38 anos ou uma mulher menor que 46 anos, ele vai entrar no baixo risco.
Isso no DM2. Se for um homem entre 38 e 49 anos, ou uma mulher entre 46 e 54 anos, e ele não tem nenhuma condição que deixe ele como alto risco ou muito alto risco, ele vai entrar no risco intermediário só pelo fato da idade estar entre essa faixa. No alto risco, para os pacientes com DM2, os homens, só se ele não tiver nenhum fator de risco, mas tiver maior ou igual a 50 anos, ele já entra no alto risco. E a mulher maior ou igual a 56 anos, ela já entra no alto risco. Mas se um homem for, por exemplo, 36 anos e ele tiver um estratificador de alto risco ou dois estratificadores de alto risco, ele já vai ser alto risco, desde que ele não tenha nenhum estratificador de muito alto risco. Eu botei casos clínicos, vai ficar mais fácil de entender. E o muito alto risco, ele, independente da idade, ele vai ter um estratificador de muito alto risco, ou se ele tiver mais do que 3 estratificadores de alto risco. Para o diabético tipo 1, independente da idade, a gente vai ver o tempo de duração da doença. Se esse paciente ele tem menos de 20 anos de DM1, a gente vai usar calculador Steno, que eu vou falar mais à frente. Se ele tiver mais do que 20 anos de doença, aí ele vai entrar nesse gráfico aqui do diabético tipo 2, para estratificar pela idade, do estratificador de alto risco e de muito alto risco. Mas vai ficar mais fácil mais à frente. Então, o que é que são os estratificadores de alto risco, né? Os tradicionais. Então, a gente sempre tem que olhar se o paciente ele tem DM2 há mais de 10 anos, ou seja, se ele tem 35 anos, mas ele já tem DM2 há mais de 10 anos, ele já entra no alto risco. Se ele tem história familiar de doença arterial coronariana prematura, né? Se ele tem síndrome metabólica, hipertensão arterial tratada ou não, tabagismo ativo. Se tem uma neuropatia autonômica cardiovascular incipiente, só com um teste alterado, ou se ele tem uma retinopatia diabética não proliferativa leve, ele já pontua como estratificador de alto risco, ele já entra como alto risco. A gente também pode usar, sempre quando avaliar a doença renal do diabetes, né? Porque tem os estratificadores renais, né? Você vai estratificar a doença renal e se ele tiver alteração, que eu vou mostrar na tabela mais à frente, ele também vai entrar como alto risco. E se o paciente ele tiver um risco baixo ou intermediário? Aí, na SBD, ele não fala do eletro, né? Mas eu vi que no ADA ele fala. E tiver um eletro alterado e tiver no baixo risco e risco intermediário, tem indicação da gente rastrear a doença aterosclerótica subclínica, que idealmente seria com score de cálcio coronário, né? Mas você também pode avaliar pela placa carotídea, que é se tiver uma espessura íntima média maior que 1,5, ou pela angio-TC de coronárias, mas eles, assim, é como se a angio-TC fosse a última escolha, eles não incentivam que a gente faça ou um índice tornozelo braquial menor que 0,9, ou se ele tem aneurisma de aorta abdominal. Se ele tiver qualquer uma dessas alterações, você já coloca ele como alto risco, independente da idade. Mas vai ficar mais fácil de entender quando eu colocar os casos. Nos estratificadores de muito alto risco, ou seja, o paciente nunca infartou, nunca teve AVC, não tem DAOP, mas ele tem 3 ou mais estratificadores de alto risco, ele já é muito alto risco. Se ele tem DM1 com duração maior do que 20 anos e ele teve um diagnóstico após os 18 anos de idade, ele também já é muito alto risco. Se ele tem uma estenose maior que 50% em qualquer território vascular, ele é muito alto risco. E eu vou falar mais à frente sobre as metas, né? Porque a gente fica muito na cabeça de que é muito alto risco quem já infartou, quem teve AVC. Mas nesses outros casos, a gente também classifica como muito alto risco. Então, se ele tem estratificador de muito alto risco renal, que na tabela, no quadro 3 eu vou mostrar, ele já entra também se ele tem hipercolesterolemia grave, ou seja, um colesterol total acima de 310. Um LDL acima de 190 também é muito alto risco. Se ele já tem uma neuropatia autonômica instalada, e se ele tem retinopatia diabética não proliferativa moderada a severa, ou proliferativa ou tem evidência de progressão. Todos esses são fatores de risco para muito alto risco. E, obviamente, se ele já infartou, se ele está infartando, se ele teve um AVC isquêmico com AIT,
se já passou por uma revascularização, quer seja coronariana, carotídea, renal periférica, ou se tem uma insuficiência vascular periférica ou amputação de membros, ele também vai ser muito alto risco. Aqui nos estratificadores renais, ele coloca essa tabelinha, porque a depender se o paciente se encaixa nessa cor laranja ou vermelha, ele já vai entrar, independentemente da idade, no alto risco ou muito alto risco. Por exemplo, o paciente ele tem um clearance de 60, mas ele tem uma albuminúria aumentada, está 50, repetida e confirmada, ele já entra no alto risco. Se ele tiver uma albuminúria muito aumentada, acima de 300, independente do clearance, ele já é muito alto risco pela diretriz, certo? E aqui eu coloquei 4 casos clínicos para ilustrar como é que a gente vai fazer isso no dia a dia. Então, assim, é uma mulher que tem 42 anos, tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 há 12 anos, ou seja, é mais de 10 anos, então é um estratificador de alto risco. Ela é hipertensa, tem síndrome metabólica e é tabagismo. E é tabagista. Então, ela tem menos de 46 anos, né? Deixa eu ver se eu botei. Que é a faixa etária que classifica como um risco intermediário. Mas ela tem 4 estratificadores de alto risco. E só por causa disso ela vai ser muito alto risco e nossa meta vai mudar. Aqui os estratificadores, né? Só para ilustrar. Aqui um homem, 39 anos, ele tem DM2 há 6 anos. Não tem outras comorbidades, não tem complicações macro ou microvasculares, não tem doença renal, mas só pela idade, que é entre 38 e 49 anos, no homem, ele vai ser risco intermediário. Mesmo ele não tendo nenhum outro fator de risco, mesmo não tendo muito tempo de doença no DM2. Aqui, só por ele estar nessa faixa etária. Aqui, mulher, 37 anos, ela tem um diagnóstico de DM1 há 22 anos. Então, é diagnóstico há mais de 20 anos, ela não entra na calculadora Steno. Não tem complicações micro ou macrovasculares e tem hipertensão tratada. Então, assim, aí ela entra no fluxograma como se fosse no DM2, né? Ela é abaixo de 46 anos, tem um diagnóstico há mais de 20 anos, mas ela tem um estratificador de alto risco, ela fica como um risco alto. E aqui um homem, 34 anos, ele tem DM1 há 18 anos, não tem complicações micro ou macrovasculares, não tem comorbidades associadas, nega tabagismo. Então é um homem sem estratificador de alto risco ou estratificador de muito alto risco com DM1 há menos de 20 anos. A gente vai calcular pela calculadora Steno, que eu coloquei aqui o exemplo, né? O link depois eu posso passar, mas é só botar no Google que facilmente aparece. Você vai preencher se ele teve evento ou não cardiovascular, a idade, o sexo, duração do diabetes, a hemoglobina glicada, a pressão arterial sistólica, se ele é tabagista ou não, a albuminúria, a taxa de filtração glomerular, o valor do LDL, se ele pratica atividade física regular ou não, que seria maior ou igual a 3 horas e meia por semana. E aí a calculadora vai calcular, nesse paciente que eu fiz um caso hipotético, ele veio como baixo risco, e as metas a gente vai falar mais à frente. Então, assim, é muita coisa, eu coloquei os casos para ilustrar, mas pela ADA, eles orientam que a gente pode usar uma calculadora, que eu vou mostrar agora, fica mais simples, né? Mas a SBD recomenda ser feita a estratificação de risco dessa forma. Então, por que a idade, aqui, né, vocês veem que o DM2, independente, eles contam muito a idade. Por que ela vai contar, o paciente vai mudar, a depender da idade, como baixo risco, intermediário ou alto risco. Ela é a principal determinante do risco cardiovascular nas pessoas que têm diabetes sem doença cardiovascular estabelecida. E eles descobriram isso através de um coorte populacional de adultos no Canadá, que eles avaliaram 379 mil indivíduos com diabetes e 9 milhões de pessoas sem diabetes. Foi feito um segmento com 8 anos e o desfecho primário eles avaliaram IAM ou morte por qualquer causa. E eles viram que essa idade, o homem menor de 38 anos e a mulher menor de 46 anos, no diabético tipo 2, ele infarta menos e morre menos. Mas quando
está nessa faixa entre 38 e 49 anos e a mulher entre 46 e 56 anos, esse risco aumenta. E no homem acima de 50 anos, na mulher acima de 56 anos, ela também vira alto risco. Então, ficou como a idade principal determinante desse risco cardiovascular e por isso que nessa tabela eles levam tanto em consideração a idade. Só para entender mais ou menos o motivo, né? E aqui o Colégio Americano de Cardiologia e a ADA segue eles usam essa calculadora para estimar o risco cardiovascular. Também é de fácil acesso na internet, o link está disponível online, e eles vão avaliar pela idade, o sexo, a raça, a pressão arterial, né, sistólica e diastólica, o colesterol total, HDL, LDL, se ele tem diabetes ou não, se é tabagista ou não, e ele vai calcular, né, se trata de hipertensão, se usa estatina, se usa aspirina. E aí ele calcula automaticamente, esse paciente hipotético ficou como um baixo risco. Então, assim, é outra opção, mas que a ADA orienta, porque a SBD, ela orienta, né, a gente a não utilizar realmente as calculadoras para o DM2. E aí, depois de feita essa avaliação na consulta, como é que a gente vai manejar clinicamente esses pacientes, né? Primeiro, a alteração lipídica mais importante no DM2, mais esperada, é a hipertrigliceridemia e redução do HDL. Não há aumento de LDL, né? E é importante manejar de forma adequada, estratificar esses pacientes de forma adequada, porque você vai reduzir os eventos cardiovasculares e, consequentemente, reduzir a mortalidade nesses pacientes. E em relação à hipertrigliceridemia, né, tratar para reduzir o risco de pancreatite. Então, assim, quais são as metas para esses pacientes, né? O paciente de baixo risco, ele coloca como um opcional fazer a estatina. Mas a meta de LDL seria menor que 100 e do HDL menor que 130. No intermediário, ele orienta, estimula que a gente comece a estatina, né? Mas ele não coloca se precisa ser de moderada, já de alta potência. Você pode iniciar a estatina de moderada potência, com meta de LDL também menor que 100 e do HDL menor que 130. No paciente que vai ser alto risco, aqui ele coloca qualquer estatina, mas quando ele vai falar, ele já orienta que a gente faça, de preferência, estatina de alta potência, porque inicialmente a gente já quer uma redução de 50% do LDL inicial nesses pacientes com alto risco, né? Então, o LDL, a meta é menor que 70 e no HDL menor que 100. E o muito alto risco, você já começaria de cara uma alta potência, com a meta de LDL menor que 50, a ADA ela coloca menor que 55, né? Mas a gente aqui usa menor que 50 e no HDL menor que 80. No risco intermediário, a gente quer uma redução inicial usando a estatina de pelo menos 30%, então você pode usar moderada potência, mas no alto risco já seria 50%. Moderada potência diminui de 30% a 50%, né? Então você poderia usar moderada potência, mas de preferência alta potência. Então, assim, o baixo risco, né? Estatinas de moderada potência, o uso é opcional. No risco intermediário, o uso de estatina ele é recomendado. Então, você pode iniciar com estatina de moderada potência, no alto risco, realmente, de preferência, alta potência. E muito alto risco, você sempre vai tentar atingir aquela meta de LDL menor que 50. Então, você já começa com estatina de alta potência. Se não resolver, acrescenta ezetimiba, e você pode também acrescentar o inibidor do PCSK9, que eu vou falar mais na frente. E aqui só o percentual, né, a média esperada de redução desses pacientes, né, só aqui falando, que a de alta intensidade, ele já reduz de cara 50%, de alta intensidade com ezetimiba 65%, o inibidor do PCSK9, só ele já reduz de cara 60% do LDL. Quando você coloca o inibidor do PCSK9 com estatina de alta intensidade, você tem uma redução de 75%. Quando você coloca o inibidor do PCSK9, estatina de alta intensidade e ezetimiba, essa redução vai para 85% do LDL. E aqui só, quem quiser pode pegar depois, mas só para dizer quem é média potência, quem é alta potência. As duas que são alta potência, a atorva e a rosuva. Lembrando que a atorva, a dose de alta potência é de 40 a 80 e a rosuva, a dose de alta potência é 20 a 40. Então, assim, tem várias recomendações, né, na diretriz, mas a primeira é que
eu achava que era hipertri acima de 400, mas a diretriz ela coloca acima de 200. Então, assim, foi acima de 200, você não vai se guiar pelo LDL para a meta, você vai se guiar pelo colesterol não HDL. É o colesterol total menos o HDL. Por quê? Porque a hipertrigliceridemia subestima o valor do LDL. Então, por conta disso, a gente vai utilizar o não HDL. Os pacientes que são diabéticos, eles têm muito alto risco, a gente vai iniciar a estatina de alta potência, independente do LDL inicial, como eu já falei. Se essas estatinas de alta potência já estão em dose máxima tolerada e o LDL continua acima de 50 ou no HDL menor que 80, eles orientam a gente a iniciar o ezetimibe, né? Mas aí, porque assim, hoje em dia, né, a gente, principalmente os internos, nas redes sociais existe uma coisa muito grande sobre o uso de estatinas, fake news, enfim. Então, a gente tem que conscientizar que o que a gente fala aqui é baseado em estudo, são muitos estudos, e que a estatina, ela é importante, ela vai mudar a vida do paciente em relação à incidência, né, de eventos que eles vão ter ao longo da vida. Então, assim, ela é necessária quando bem prescrita. São muitos estudos que eles colocam sobre a segurança de estatina, são imensos, não teria como trazer na aula, mas eu trouxe aqui só para ilustrar que elas são drogas seguras e com poucos eventos adversos, que é uma meta-análise, com 5 ensaios randomizados, né? Foram 39.612 indivíduos. 14% desses pacientes com diabetes têm um risco muito alto e 100% desses 14% já tinham doença cardiovascular estabelecida. Eles tinham um LDL inicial de 90 miligramas. Eles compararam o tratamento intensivo versus o tratamento moderado. Intensivo eram as doses máximas de estatina e moderado era na dose de moderada potência. E foi visto que o tratamento intensivo ele reduziu em 20, né, a mais do que em relação ao moderado. Ou seja, tem um LDL de 70 com tratamento moderado. Então, com tratamento intensivo, pelo menos estaria ali em 50. Então, ele reduz 20 miligramas por decilitro a mais. E esse tratamento intensivo promoveu uma redução adicional em cima do tratamento moderado de 20% nos eventos cardiovasculares, sem aumentar eventos adversos. Então, é uma droga segura, é bem estudada e realmente reduz o evento cardiovascular no nosso paciente. Aqui só para mostrar, né, a curva que realmente teve benefício. Foram 5 meta-análises aqui, são as principais. E outra coisa que ele fala é a segurança, né? Também teve um estudo que ele comparou paciente que tem diabetes, que é esses pacientes aqui na curva vermelha, usando placebo e estatina, e pacientes aqui diabéticos que usam ezetimibe e simvastatina. Será que acrescentar o ezetimibe aumenta o efeito adverso? Não aumenta, mas ele diminui desfecho. Aqui, quando você acrescenta o ezetimibe e você melhora o LDL, você diminui desfecho primário nesses pacientes. Então, tem segurança e tem uma eficácia comprovada de combinação quando você combina o ezetimibe nesses pacientes, né? Então, o perfil semelhante de eventos adversos em um período de 6 meses foi semelhante, não teve a mais. Então, a gente tem segurança para prescrever. Lembrando que as estatinas estão contraindicadas, né, nas gestantes. E falando um pouquinho sobre os inibidores do PCSK9, pacientes que têm diabetes e são muito alto risco, que já estão usando estatina de alta potência em dose máxima tolerada. A gente já iniciou a ezetimibe e tem um LDL ou não HDL fora da meta, a gente está autorizada. Nós devemos prescrever os inibidores do PCSK9. Mas, infelizmente, assim, atualmente é uma droga ainda muito cara que a gente não consegue prescrever de forma tão simples assim. Mas o estudo que eles avaliaram, um deles, né, são vários, mas foi o Fourier, que ele avaliou o benefício na redução de 60% nos valores de LDL com a adição do evolocumab, que é o inibidor do PCSK9. Então, foram 27.564 pacientes que já tinham infartado, tido AVC ou tendinopatia sintomática, e eles viram que a redução de LDL a valores de 30, ou seja, um LDL de 30, ela chegou, né, a você ter uma redução
no risco de desfecho primário em 15%. Então, esses pacientes, quanto menor o LDL, né, menor o risco de um desfecho negativo. Aqui só comparando, né, aqui o placebo e aqui com o inibidor do PCSK9, a queda, né, o LDL chegou a 30 nesses pacientes, e aqui mostrando o desfecho primário, que realmente teve diferença estatística entre quem usava o placebo e quem usou o inibidor do PCSK9 com redução de desfecho. Aqui só, assim, quem não está mais por dentro da endócrina, né, internos residentes de clínico, que é inibidor do PCSK9, né? Ele é um anticorpo monoclonal que ele vai inibir PCSK9, que é uma proteína. Essa proteína, ela degrada o receptor de LDL, ou seja, se você está degradando o receptor, você vai ter mais LDL circulante. Se você tem um inibidor, você vai ter menos degradação desse receptor e, consequentemente, o LDL vai ser englobado dentro da célula e vai reduzir o LDL no sangue. Então, a indicação seria para pacientes que prevenção secundária, infartaram, DALP sintomático AVC, e naqueles prevenção primária em pacientes com hipercolesterolemia familiar. Sobre a estatina com niacina, não foi visto benefício cardiovascular adicional e foi visto que talvez, né, um possível aumento do risco de AVC com efeitos colaterais adicionais. Então, eles não indicam realmente usar estatina com niacina. Foi um estudo com 3.000 pessoas, um terço eram diabéticos, tem um alto risco cardiovascular, um LDL menor que 180 e um HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres, e triglicerídeos entre 150 e 400. E aí ele foi interrompido precocemente por realmente não ter tido resposta, não teve eficácia no mês, e um aumento nessa questão do AVC isquêmico quando os pacientes usavam a terapia combinada. Em relação aos agentes plaquetários, né, todo mundo sabe, a AS, você deve fazer, né, tem que fazer para pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular, então na prevenção secundária. A questão da duração e realização dupla antiagregação plaquetária, né, a AS-clopidogrel em pacientes com diabetes, após síndrome coronariana aguda ou AVC isquêmico. Eles falam para discutir com o neuro, mas deve-se fazer. Fazer AS e rivaroxabana em baixas doses, você vai considerar nos pacientes que já têm doença arterial coronariana ou têm uma DAOP estável, mas tem um baixo risco de sangramento. E eles falam que fazer a terapia com a questão da aspirina, né, do AS, na prevenção primária. Então, o paciente tem um risco cardiovascular aumentado, tem diabetes, mas nunca teve evento. Ele não contraindica totalmente e fala para a gente ver benefício versus risco realmente de sangramento que esse paciente vai ter. Só pincelando, né, porque a aula é muita coisa para falar, mas assim, outras medicações que também têm benefício, né, no desfecho, na redução de risco cardiovascular, que atualmente vem sendo a ADA, principalmente na diretriz da SBD, eles ainda não colocam, mas na ADA eles já orientam, né, pelo menos nessa parte do risco cardiovascular, que pacientes com muito alto risco, com risco cardiovascular aumentado, de preferência, a gente já inicia o tratamento com análogo de GLP-1 e SGLT2, independente de glicado, de controle glicêmico, visando, né, redução do risco cardiovascular. Foi visto que o análogo de GLP-1 foi benéfico no estudo, um dos estudos, né, foi o líder, foi um estudo randomizado, duplo cego, com 9.340 pessoas com DM2 e alto risco cardiovascular ou doença cardiovascular. Eles seguiram esses pacientes por 3,8 anos, em média, e avaliaram o desfecho para IAM, AVC ou morte cardiovascular. Foi visto que a liraglutida teve menos desfecho, né? O desfecho primário foi melhor, 3% versus o placebo, 14,9%. Então, ela tem benefício, né, em redução de risco cardiovascular, por isso que a gente deve pensar na prescrição dela também para isso. Do ESGLT2, gente, são vários estudos, mas era impossível, e aí eu coloquei realmente só para ilustrar. O EMPA-REG foi um estudo randomizado, duplo cego, que ele comparou o uso da empagliflozina versus o placebo, eram 7.020 pessoas com DM2 e que já tinham doença cardiovascular existente. O segmento foi por 3 anos
e foi vista uma redução de 14% para desfecho composto e 38% de morte cardiovascular nos pacientes que usaram a empagliflozina. Em relação à finerenona, também eles orientam que a gente, esses três últimos estão na diretriz da ADA, né? A SBD ainda não coloca, mas ele também fala da finerenona. São pacientes que têm diabetes e um risco cardiovascular aumentado. Não, perdão, diabetes e um risco aumentado de doença renal crônica. Então, você pode usar. Um dos estudos dele foi o Fígaro, né, que englobou 7.437 pacientes com a RAC entre 30 e 300 e uma taxa de filtração glomerular entre 28 e 90, ou pacientes que tinham uma RAC entre 300 e 5.000 e uma taxa de filtração acima de 60. O desfecho primário, eles viram morte cardiovascular, IAM não fatal, AVC não fatal ou hospitalização por IC. Foi vista uma redução de 13%, né, desfecho primário nesses pacientes. Pacientes com DM2, e aí qual a indicação que a ADA coloca, né? O paciente tem DM2 e tem uma albuminúria, está em dose máxima de Ecobra, a gente deveria, né, prescrever a finerenona para reduzir desfecho nesses pacientes. E aqui a ADA já coloca, né, nessa parte da diretriz, que pacientes acima de 18 anos que tenham diabetes, tem alto risco cardiovascular, tem hipercolesterolemia familiar, tem doença renal crônica, ou já teve evento prévio, a gente primeiro, né, vai otimizar mudança de estilo de vida, pressão, questão de lipidemia, glicemia, e vai ver se tem indicação ou não de antiagregação plaquetária, mas é indicado recomendar ISGLT2 ou análogo de GLP-1 para promover benefício cardiovascular nesses pacientes. Claro que a gente vai discutir com o paciente preferências, prioridades, custo financeiro, mas idealmente esses pacientes, pelo alto risco cardiovascular, já teriam indicação de fazer uma dessas duas medicações, além do benefício adicional da classe, né, em relação à perda de peso. Pacientes com hipercolesterolemia familiar, né? Quando é que a gente vai pensar? Paciente com LDL acima de 190 ou com história familiar importante, a gente já deve pensar no hipercolesterolemia familiar, porque 5 a 10% dos casos de DAC em indivíduos menores que 55 anos, esses pacientes eles vão ter hipercol familiar. E assim, 85% dos homens e 50% das mulheres com hipercol familiar heterozigótica, eles vão ter evento cardiovascular antes de 65 anos. Então, se é um adulto que tem diabetes, um LDL acima de 190, com hipercol familiar confirmada, eu já vou classificar ele como muito alto risco e as metas de LDL dele já vão mudar, né, para menor que 50. A gente pode confirmar hipercol familiar pelos critérios de Dutch ou de Simon-Broom ou pelo sequenciamento, né, da região codificadora do gene do receptor do LDL ou por polimorfismos realmente do gene ApoB e PCSK9. Quando é que a gente vai pensar, né? São 5 coisas. Então, um homem que tem DAC antes de 55 e mulher antes de 60 anos, a gente tem a obrigação de pensar em hipercol familiar. Pessoas que têm parentes com doença cardiovascular prematura, né? No homem menor que 55, na mulher menor que 65. Fatal ou não fatal, a gente tem que pensar no hipercol familiar. Se esse paciente ele tem familiares que têm xantomas tendinosos, se eles têm parentes de primeiro grau com hipercol familiar, e em todo adulto com LDL acima de 190 ou criança com LDL acima de 150. A gente também deve pensar em rastrear. Na hipertrigliceridemia, no paciente com diabetes, a primeira escolha vai ser fazer estatina. Estatina, em dose máxima de alta potência, ela pode reduzir triglicerídeo em até 15%. Então, é a primeira escolha nesses pacientes que têm hipertri leve a moderada. Uma coisa que a diretriz coloca é que assim, o paciente é risco alto ou muito alto, tem triglicerídeo acima de 204 e HDL menor que 34, você vai considerar adicionar fibrato com estatina. Foi assim, hipertrigliceridemia, eles viram que aparentemente pelos estudos, se você colocar o fibrato, você não muda desfecho cardiovascular, mas nessa população específica, risco alto ou muito alto, com triglicerídeo acima de 204, HDL menor que 34, com dose máxima de estatina, eles viram um certo benefício em acrescentar fibrato, que viram uma certa redução de desfecho nessa população específica.
Além disso, né, mudança dietética, perda ponderal e restrição de álcool é importante no tratamento da hipertrigliceridemia. E o que a diretriz coloca é que pacientes com diabetes que têm triglicerídeo entre 400 e 880, se ele falhou nas medidas não farmacológicas, ele mudou o estilo de vida, ele perdeu peso, não consome mais álcool, você vai considerar a terapia com fibrato associada à estatina. Mas sempre que a gente trata uma hipertrigliceridemia, e quando você coloca esse fibrato não reduz pelo menos 20% desse triglicerídeo inicial, eles colocam que a gente tem que pensar em SQF. Pacientes que têm diabetes e insuficiência renal crônica com hemodiálise, mas não têm DAC clínica, né, doença arterial clínica, não está recomendado iniciar a estatina. Eu acho difícil um paciente que começa a dialisar e antes disso não está fazendo estatina. Mas o que eles falam é, tem diabetes, começou a fazer hemodiálise e não fazia estatina antes, a orientação é não começar, porque não teve benefício. Eu acho complicado quem não iria começar, né? Mas é o que eles orientam. E se o paciente já fazia estatina antes da hemodiálise, você vai manter. Na insuficiência cardíaca classe NIRA 2 a 4, com LDL menor que 130, ele também orienta que não está... Se ele já fazia uso antes, você mantém. Mas ele não orienta iniciar a estatina, porque também não houve mudança de desfecho nessa população específica. E o controle, né, em relação à hipertensão arterial e o diabetes, né? A gente sabe que a hipertensão é doença crônica, multifatorial. Quando você tem uma elevação persistente da pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou diastólica maior ou igual a 90. E aqui, todo mundo sabe, mas só quando é que a gente vai pensar? Quando é que a hipertensão, né? Você tem duas ou mais medidas, a pressão acima de 140 e vai fazer o estadiamento de acordo com a pressão. Mas o fato é, como é que vai ser isso no paciente diabético, né? Como é que é essa meta? Se o paciente ele tem diabetes e não tem doença arterial clínica, a meta dele vai ser menor que 130 por 80. Né? A meta de tratamento você inicia só com uma medicação, se essa pressão tiver maior que 140 por 90, mas se tiver maior que 160 por 100, você já inicia dupla terapia. Se esse paciente tem diabetes com doença arterial clínica, a meta vai ser a mesma, menor que 130 por 80, mas eles colocam que a gente deve evitar reduzir essa pressão para abaixo de 120 por 70. Principalmente a diastólica, menor que 60, a diretriz frisa bem isso, porque essa diastólica menor que 60, assim, a circulação coronariana, né, ela é irrigada na fase da diástole. Então, quando você reduz muito a diastólica no paciente que já tem doença arterial, você pode, principalmente os pacientes coronariopatas, você pode prejudicar em relação a isso. Então, ele fala que a orientação é manter menor que 130 por 80, mas evitar também um tratamento muito agressivo. Paciente diabético com albuminúria menor que 130 por 80 e preferir sempre cobrar nas doses máximas toleradas. Paciente que já tem diabetes, mas a hipertensão estágio 3, é mais difícil controlar essa pressão. Então, ele tolera uma pressão aí menor que 140 por 90 e realizar essa redução da pressão de forma gradual. Nos pacientes que são idosos, acima de 80 anos, mas são idosos saudáveis, né, que não são idosos frágeis, ele considera ter uma meta entre 130 a 139 da sistólica e entre 70 a 79 da diastólica. No idoso frágil, essa meta já é mais frouxa, né? Da sistólica ficar entre 140 e 149, mas a diastólica permanece entre 70 e 79. E lembrando que pacientes com diabetes que têm alto risco de neuropatia autonômica cardiovascular, a gente sempre tem que ter essa meta individualizada para evitar hipotensão postural. Como é que eles avaliaram isso, né? Tem vários estudos, mas o estudo STEP ele teve 20% dos pacientes com diabetes. E eles viram que essa pressão é menor ali. Quando você tem uma pressão menor do que 130 por 8, do que 130, né, uma pressão sistólica menor que 130, você vai ter redução de eventos cardiovasculares.
mas esses dados eles são extrapolados para os pacientes com DM1, porque ainda não tem estudos nessa população específica. A gente extrapola, né, e usa as metas do DM2 para o DM1. Mas o fato é que a gente sempre vai ter que individualizar o tratamento, né? A diretriz brasileira, ela coloca muito esse negócio da diastólica, que você deve evitar menor que 60, mas a ADA, ela já fala assim, que não, a diastólica baixa não é uma contraindicação absoluta. É aquele caso, você vai individualizar. Obviamente que pacientes com idade mais avançada, que têm doença renal crônica, que é um idoso frágil, tem maior chance de efeito colateral, você vai segurar e não vai ser tão agressivo no tratamento, mas não é uma contraindicação, não é que esse paciente não pode ter uma diastólica mais baixa. E, além disso, né, e não menos importante, restrição calórica nesse paciente, se eles tiverem sobrepeso ou obesidade, estimular sempre a atividade aeróbica acima de 150 por minuto de intensidade moderada por semana, fazer uma restrição de sódio, né, indicar 2,3 gramas dia, aumentar o consumo de frutas, vegetais, laticínio e sempre evitar o consumo de álcool. E aqui só o último fluxograma da diretriz, né, da brasileira, ele coloca pessoas com diabetes e hipertensão, você vai aferir a pressão, né, ele é hipertenso, está com a pressão de 140, 160 e a diastólica entre 90 e 100, você vai fazer a albuminúria. Se está acima de 160%, você vai fazer já a terapia dupla. Se esse paciente tem albuminúria, ou seja, uma albuminúria acima de 30, ou tem doença arterial clínica, você vai iniciar de preferência com IECOBRA. Se ele não tem albuminúria, não tem doença arterial, você pode escolher entre diuréticos, tiazídicos, enfim, bloqueador do canal de cálcio ou IECOBRA. Se ele já tem uma albuminúria, e aqui, né, nos pacientes que já têm uma pressão mais alta, e tem albuminúria ou doença arterial clínica, você sempre vai iniciar com IECOBRA e o bloqueador do canal de cálcio com o diurético tiazídico, lembrando de nunca combinar IECA com BRA. E sempre avaliar a pressão e os eventos adversos, né? Se a meta for atingida, você mantém tratamento. Se a meta não for atingida, você vai acrescentar outras medicações. Se tem efeito adverso, você vai trocar, né? E sempre tentar fazer com que o paciente entre na meta atingida. Se ele já faz 3 antipertensivos e essa meta de pressão não for atingida, você vai avaliar, considerar, entrar aí com o antagonista do receptor mineralocorticoide, que é a espironolactona. E é isto.